pessoal! Hoje é dia de falar sobre eles, os protagonistas dos filmes, séries, animes e mangás. A gente vai falar que eles também têm defeitos. Ainda bem! Vamos lá? Vocês já perceberam que eu gosto muito de Naruto e eu tô revendo os episódios de Naruto Shippuden porque eu pulei alguns na época que lançou. E aí, revendo o episódio 299, que é quando o Itachi e Naruto, junto com o Killer Bee, lutam contra o Nagato, eu percebi que eu gostaria de falar sobre um tema que é os defeitos que os protagonistas têm. Parte de suas características, né? Muitas vezes não é defeito, é só parte da personalidade deles. Então, eu fiz um amontoado, assim, de características de diversos personagens que eu gosto para falar aqui hoje. Então, eu decidi começar falando sobre Harry Potter, que é uma das minhas séries preferidas, né, tanto de livros quanto de filmes. Inclusive, eu já fiz um texto sobre Harry Potter lá no Quem Conta Aumenta um Ponto, que é sobre uma das cenas excluídas de A Pedra Filosofal. Vou deixar linkado aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada. Então, falando sobre os personagens de Harry Potter, vamos começar sobre eles, pelos três protagonistas, né, o Harry, o Ron e a Hermione. Então, o Harry, ele é um personagem que, nos filmes, eu não gostava tanto dele. E nos livros eu já gosto muito do Harry. Principalmente porque ele não é o típico garoto perfeito, o típico protagonista perfeito de um livro ou de um filme. Pelo contrário, o Harry ele tem muitas características que, por vezes, me deixavam com raiva do personagem. E no livro isso é muito bem explorado. Então, além daquelas clássicas, né, o Harry é muito teimoso, ele age de maneira impulsiva, né? Ele, meu Deus, tem que pegar a Pedra Filosofal. Então eu vou lá, eu não penso em perguntar ao meu professor, eu não penso, não bolo um plano, eu simplesmente vou, ele é impulsivo. Mas o Harry nos livros também, ele é um pouco arrogante diversas vezes, né? Eu vou dar conta de fazer isso sozinho, porque eu tenho que fazer isso, eu vou dar conta. Ele é assim, muitas vezes, e isso me estressava muito. Mas ao mesmo tempo eu gostava do Harry ser daquele jeito, porque é aquilo que trazia a humanidade do personagem. Ele tinha defeitos, ele tinha características que eu não gostava muito, outros fãs também poderiam não gostar, e é isso que deixava o Harry tão único, né, tão humano. Então eu gosto muito do personagem. Ao contrário do Ron, que é um personagem que eu gostava muito nos primeiros livros, né, nos primeiros filmes, como A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta, mas principalmente a partir do Cálice de Fogo, o Ron não é um dos meus personagens preferidos. Principalmente porque o Ron, principalmente no Cálice de Fogo, né? Quando ele acha que o Harry colocou o nome dele no cálice, e a partir daquilo ele começa, pra mim, a ficar muito insuportável. Então o Ron é aquela pessoa que ele, por vezes, é invejoso com o próprio amigo dele, que, na minha visão, não tinha motivo daquilo, né? O Harry já sofria muito, e o Ron tinha, assim, tudo pra ser feliz, uma família grande, unida, que dava amor pra ele, coisa que o Harry não tinha. E ele invejava a popularidade do Harry muitas vezes, em muitas partes do livro. E isso também torna o personagem humano, mas muitas vezes eu achava desnecessário as coisas que o Ron fazia. A própria relação do Ron, tanto com a Hermione quanto com a Gina, não me agrada muito. Com a Gina ele tem aquela relação de como se ele pudesse mandar na irmã dele, como se ele fosse o chefe dela, como se ele comandasse ela. Então, Gina, você pode ou não pode namorar com tal pessoa. Então, eu não gosto dessa relação que ele tem com a Gina, também não gosto da que ele tem com a Hermione, tá? Eu acho que, principalmente a partir do Cálice de Fogo, quando ele fica com o ciúme do Victor, ele ele transforma esse ciúme numa coisa do tipo, como que o Krum pode gostar da Hermione? Como se a Hermione não tivesse 1000 qualidades e 1000 características maravilhosas pro Krum gostar dela. Então eu não gosto de como o Rony trata essa situação. Também na Ordem da Fênix eu não gosto de como que ele desenvolve o relacionamento romântico pra fazer ciúmes na Hermione. Então assim, eu não sei se eu fosse a autora eu colocaria os dois juntos. Provavelmente não, colocaria a Hermione com o Victor mesmo. A Hermione também é uma das minhas personagens preferidas, tá? Uma das minhas personagens femininas preferidas de todos os livros que eu já li. Eu gosto muito da Hermione, mas ela também tem seus defeitos, e um deles é a competitividade. Ela é muito competitiva, mostra isso no Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando o professor, a gente esqueci o nome dele, o Slughorn, lembrei. Nem sei se é assim que fala, Slughorn, mas acho que sim. Quando ele começa a gostar muito do Harry, né, ele puxa o saco do Harry bastante.
E o Harry tá com aquele livro, né, que era do Snape, então ele consegue fazer as poções direitinho, e a Hermione tá ali sofrendo. Então ela começa a falar, gente, mas como que o Harry consegue fazer aquilo? E ela é muito competitiva. Mas é um dos pontos também que torna a Hermione essa personagem incrível e complexa que ela é. Então, agora das duas séries que eu gosto muito. Inclusive, o Diário de um Vampiro, né, eu tenho a coleção, parte dela, mas ainda não li todos, não tive como ler. E eu poderia escolher falar de todos os personagens, porque todos eles são protagonistas, né? E têm características únicas. Mas eu escolhi falar de um personagem que, na verdade, a início, né? A princípio, ele era um antagonista, que não é do Diário de um Vampiro, mas sim do The Originals, que é o Klaus. E ele, sim, ele aparece, né, no Diário de um Vampiro também, mas ele tem agora né? Depois eles fizeram um spin-off só da família original. E foi aí que eu conheci mais do personagem, né, do Klaus. E ele é um dos meus personagens preferidos da série. E eu gosto muito dele. E ele é antagonista, né? Ele, a princípio ele não é nem protagonista. E ele tem vários defeitos. O personagem ele tem várias características que podem fazer você odiar ele. Mas ele também tem várias qualidades que ele mostra ao longo da série, né? Ao longo do seu desenvolvimento. Então ele é um personagem muito complexo, né? Para cada atitude dele que você julga ruim, ele tem uma motivação que às vezes você fica com dó do personagem, que às vezes você entende ele. Você não consegue, eu pelo menos não consigo julgar o Klaus muito não. Então é um dos personagens que eu mais gosto também das séries que eu acompanho, como Supernatural, Gilmore Girls, que eu vou falar agora. O Klaus é um dos meus personagens preferidos. E falando em Supernatural, a gente também pode falar como o Dean e o Sam são super contraditórios, eles também conseguem fazer você amá-los e odiá-los no mesmo episódio, né? Então o Sam, por exemplo, é um personagem que eu gosto, mas por vezes eu acho ele muito chato. Eu lembro que muitas temporadas ele me estressava muito, porque ou ele era certinho demais e julgava o que o Dean fazia, ou, na minha visão, ele atrapalhava o Dean. Então, assim, eu gostava do Sam e não gostava. E por vezes eu achava o Sam muito egoísta com o Dean. Então, o Dean ali preocupado em salvar o Sam, fazer as coisas boas, salvar o mundo ali. E o Sam preocupado nem um pouquinho com o Dean. E se eu falar a temporada que eu menos gosto do Sam, eu vou dar um super spoiler. Então, atenção, spoiler. Eu mais fiquei com raiva do Sam, que é a oitava, porque o Dean ele vai pro purgatório na sétima e o Sam simplesmente não procura ele durante um ano, né? Aí foi pro purgatório, beleza, eu vou aqui ver minha vida tranquila sem caçar durante um ano. E o próprio Dean fica chateado com isso também. Então foi uma das séries que eu mais tomei raiva do Sam, mas tudo bem. Ele é um personagem que eu gosto, apesar das minhas desavenças com ele ao longo do desenvolvimento das temporadas. E eu falei que ia falar de Gilmore Girls, que é uma série que eu gosto muito também. E a própria Lorelai e a Rory, elas têm seus defeitos e isso torna as personagens muito humanas também. Eu gosto muito da Lorelai, alguns episódios, algumas partes, eu não concordo com algumas atitudes dela, mas ok, eu gosto da personagem. Agora já a Rory é um personagem que eu sei que as características que ela tem, os defeitos que ela apresenta, a tornam humana, mostrando que ela não é a máquina perfeita, né? Um robô perfeito, um protagonista que sem defeitos, isso não existe. Mas eu não gosto muito das atitudes da personagem. Minha personagem preferida em Gilmore Girls, além da Lorelai, é a Lane. E eu acho que ela foi pouco desenvolvida, principalmente nas últimas temporadas da série. Eu esperava mais dos autores em relação a Lane, ela merecia mais. E é a minha personagem preferida, com todas as características que ela tem, junto com a Lorelai. E a Rory, ao contrário, eu sei que ela tem os defeitos dela, mas eu não gosto das atitudes da personagem no modo geral. Eu não curto muito essa personagem. E ela é uma das protagonistas, né, junto com a Lorelai. Agora a gente vai falar sobre eles, os animes e os mangás. Então eu escolhi falar aqui sobre alguns dos meus animes preferidos. Meus mangás, né? Então a gente vai falar de Naruto, lógico. Daí a gente vai começar falando sobre o Yusuke, que é o protagonista, né? Um dos protagonistas do Yu Yu Hakusho. Aqui são alguns dos meus mangás, eu tenho a coleção completa que a JBC relançou. Tenho alguns mangás também da coleção antiga. Vou pegar um aqui. Pra quem nunca viu, Yu Yu Hakusho é uma das minhas séries de mangás preferidas e o Yusuke é o protagonista. E o Yusuke é um protagonista que ele tem características que você talvez nunca imaginaria em um protagonista.
né? Então, além dele ser não muito educado, né? Ele é bem mal educado em várias partes do mangá. Ele também não tem muita noção, muito limite do que ele faz, do que ele diz. Se pode magoar ou não, se ele tá passando dos limites ou não. Então, eu já li alguns textos que falam sobre a relação dele com a Keiko, né? Que é a menina, né, que ele gosta, e uma das protagonistas femininas também da série, junto com a Botan. E muitas atitudes dele em relação a Keiko também não são muito legais, né? Vocês acompanham, leem pelo menos o primeiro mangá ou vejam o primeiro episódio, que vocês vão ver que muitas vezes ele toca na Keiko sem permissão, né? E que é feito como um alívio cômico, como no Naruto também, tem no Dragon Ball Z também. Mas o Yusuke é um dos protagonistas que eu mais gosto. Ele lembra o Naruto em algumas partes, tá? Algumas partes. Existem outros protagonistas na série que eu gosto muito, como o Kurama. Deixa eu ver se tem ele aqui. Então esse daqui é o Kurama. E é um dos protagonistas do Yu Yu Hakusho, sendo o meu preferido, tá? Junto com o Yusuke, é o meu predileto. E eu acho que eu gosto mais dele do que do Yusuke. E o Kurama também tem seus defeitos, tá? Mas eles são ótimos. Esses defeitos, essas características únicas tornam o personagem, né? Os personagens únicos e complexos. E por isso eu gosto tanto deles. Então, se vocês não viram ainda Yu Yu Hakusho, vejam, porque é um ótimo mangá. E um ótimo anime também. E vejam dublados, tá? Dublado. Porque, pra mim, a melhor dublagem que eu já vi no anime é a do Yu Yu Hakusho. Depois do Yu Yu Hakusho, eu vou falar também sobre um anime que eu já fiz um texto sobre ele também, no que conta muito um ponto, que é sobre o Shinhei Tentei Yakumo, ou Psychic Detective Yakumo. Eu também tenho uns mangás, e é um dos meus mangás preferidos, tá? Eu não gosto muito da adaptação dele, não gosto muito do anime, mas é um dos meus mangás preferidos, é um mangá curtinho, ele foi baseado em uma novel, e o mangá ele tem só 13 volumes. E o Yakumo é um dos protagonistas que eu mais gosto junto com o Naruto, tá? E ele é ótimo, ele é proativo, ele é generoso, ele é disposto a ajudar as pessoas, mas ele também é muito preguiçoso e muito fechado, tá? Então esse é o maior defeito do Yakumo, tá? Uma característica dele, mas ele é muito fechado, então é muito difícil penetrar ali no coração dele, entender os sentimentos dele, é bem difícil, mas ao longo do mangá ele vai abrindo o coraçãozinho. Mas é um personagem também que isso o torna especial, né? Você consegue entender o porquê ele é daquele jeito, o que aconteceu na vida dele para ele ser fechado. Então o Yakumo também é um protagonista muito único, assim. Você vai entendendo ele ao longo dos episódios, né? Das partes do mangá. Mas, eu gosto muito de um que é o Inuyasha. Eu tenho poucos mangás, eu também não cheguei a ver todos os episódios, eu pulei alguns, porque eram muitos, eu lembro que eu não tinha como ver todos, já que eu acompanhava quando passava na Globo, depois eu vi alguns pela internet, principalmente o arco final. E o Inuyasha é um protagonista cheio de esses defeitos, entre aspas. Então o Inuyasha, ele também não é muito educado, assim como o Yusuke, e ele também, pra mim, ele também não tem muito limite, não, ele não tem muita noção, ele vai lá e faz. E muitas vezes ele pensa que ele pode fazer as coisas sozinho, sendo que não é assim que funciona. Então, por vezes, assim como o Harry, ele também age pra ele mesmo. Mas ele vai aprendendo sobre o companheirismo com a chegada dos amigos dele, né, com a Kagome e a Sango. Então, é um personagem que eu gosto muito, um protagonista único também, como todos, né? Todos têm características únicas que os tornam tão complexos assim. E por fim, o Naruto. E eu acho que é o protagonista que a gente mais pensa a princípio que não tem defeitos, né? Então o Naruto é aquela pessoa que você espelha, você quer ser como o Naruto, né? Muitas vezes eu falo, nossa, eu tinha que ser igual o Naruto, otimista e confiante como ele é. Mas chegou um arco ali do mangá que o Naruto ele começa a achar que ele tem que fazer tudo sozinho. Que é o arco quando ele começa a controlar, né, o poder da Kyuubi. E ele começa, vocês podem observar que ele começa a falar, eu tenho que parar essa guerra sozinho, eu tenho que fazer sozinho, eu vou conseguir fazer isso sozinho, tudo dele é sozinho. E eu tava já pensando, nossa, mas que saco, o Naruto agora tudo é sozinho, virou egoísta. Não era assim, nunca foi assim.
E mesmo ele ressaltando às vezes assim, ele falava, eu só cheguei aqui por causa dos meus amigos, por causa de você, Nagato, ele fala, né, com o Pen, por causa do Iruka. Ele falava isso, ele admitia que ele só chegou onde ele estava, na força que ele estava, por causa dos amigos, dos companheiros, mas ele tinha que parar a guerra sozinho. Como se uma pessoa só conseguisse parar todos, né? Sendo que o Naruto sempre foi a favor da cooperação, agora ele queria parar, né, uma guerra sozinho. Isso não fazia sentido. E aquilo tava me estressando, até que o Itachi finalmente deu uma sacudida nele e falou, acorda pra vida, Naruto, né? Que é nesse episódio 299, que foi quando eu tive esse clique pra fazer o vídeo, que corresponde ao capítulo 552 do mangá. Eu vou deixar aqui a imagem. Então o Itachi fala com ele, né, que ele ficou realmente mais forte, mas que ele estava esquecendo do principal, que era a ajuda, né, a cooperação, que era quem ajudou ele a ficar daquele jeito, que eram os amigos dele, né, e ele fala, se você continuar a ficar arrogante e egoísta desse jeito, você vai acabar como Madara. E aí o Naruto dá um clique nele, né, ele acorda pra vida. Ele tinha acabado de vivenciar uma situação ali, onde se não fosse o Itachi, o Nagato tinha conseguido matar tanto ele quanto o Bi, e mesmo depois daquilo, ele fala com o Itachi que não é pro Itachi ajudar ele com o Ero Tensei, não. Que ele mesmo vai dar conta. Ele tinha acabado de passar por uma situação que se não fosse um companheiro, ele teria morrido, e ele continuou com aquela arrogância que ele pegou ali, que a gente sabe que não é uma arrogância, assim, proposital, né? Então, por isso, entre aspas, aqui. Porque ele percebeu que ele estava mais forte, ele não queria que ninguém morresse por causa dele, ele queria salvar os amigos. Mas aquilo transformou em uma arrogância, então o Itachi abre os olhos dele. Então é muito interessante ver que até o próprio Naruto, tão bacana, tão especial como ele, tão empático, tão cooperativo, tão generoso, também por um momento, quando ele ficou um pouco mais forte, também caiu nesse egoísmo, assim, né? Então ele é tão humano que até ele também ficou assim. Então isso é muito interessante, né? Então nesse episódio o Itachi pra mim foi incrível. E saindo um pouco dos animes e mangás, vocês estão vendo aqui a Chihiro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Então a Chihiro, a gente também tem um texto sobre a viagem de Chihiro, que é a busca pela identidade nesse filme. Também vou deixar linkado aqui embaixo no Quem Conta Muito Um Conto, no nosso blog. E eu falo que a Chihiro, ela usou tudo que aconteceu a favor dela. Ela usou aquilo para crescer enquanto pessoa. Então a Chihiro, no começo do filme, da animação, ela era uma garota extremamente mimada, assim, ela não queria mudar de cidade, não interessava por que ela estava mudando, se tinha algum motivo especial ou não. E ela estava pensando só no bem-estar dela. E à medida que o filme vai passando, ela começa a pensar no bem-estar dos pais, do Haku, dos amigos que ela vai criando. Então ela vai mudando. Então isso é muito interessante, ver o desenrolar dessa personagem. O objetivo do vídeo era falar um pouquinho sobre alguns protagonistas aí que eu mais gosto e que eu mais considero que eles têm características boas e ruins também. Alguns dos protagonistas eu não gosto tanto, como é o caso do Ronnie e da Rory, mas os outros são todos os personagens preferidos mesmo, tá? Mesmo se eles não fossem protagonistas, eu acho que eu ia gostar deles do mesmo jeito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem quem é o protagonista preferido de vocês e qual a atitude deles que decepcionou vocês um pouquinho, assim, em algum arco da história dele como um todo. Um grande beijo, até a próxima!